Que a graça de Deus esteja sobre vossos corações. Temos mais um dia para vencermos, com a graça de Deus, vivendo feliz na sua presença. Que nada nos entristeça, que nada venha nos magoar, mas que possamos olhar para Deus com alegria. Nós temos um texto bíblico em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 e 15, que diz: que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Bem, vamos pensar um pouquinho aqui hoje sobre comunhão com Deus? Como eu disse já em algumas mensagens aqui anteriores, o mundo está muito rápido, todas as coisas estão muito rápidas. Tudo é para agora, não é para amanhã. Mas nós temos no livro de Provérbios, capítulo 29, de 15 a 27, algumas coisas bastante interessantes que ele vem desenrolar nos dias de hoje, para os dias de hoje. Nós vivemos hoje, na verdade, com uma sociedade injusta. Não há justiça. Isso nós já sabemos. Estamos vendo isso todos os dias. Não há uma comunhão com Deus. Só há comunhão com trevas. Não há concórdia. Porque o inimigo está aí. E Cristo não vai operar junto, compartilhando com Belial, com os demônios, aquilo que as pessoas compartilham. Ou que parte tem o infiel com o fiel? Muito bem, anotem bem, meus irmãos. Nós tomamos uma decisão em nossa vida, dizendo: eu vou servir a Cristo, eu vou servir a Deus. Eu tenho conversado com alguns pastores estes dias, e todos os pastores estão a ponto de explodir, porque não sabem mais o que fazer. Não há como mais levar uma pregação, um sermão exortativo à igreja, porque as suas tendências sociais, cristãs, desaparecem diante da sociedade injusta. A justiça de Deus, onde eu teria que brilhar, onde eu teria que estar realmente refletindo aquela luz gloriosa de Cristo, ela se mistura com a injustiça e as coisas ficam opacas. A comunhão não tem nenhum acordo com as trevas. Ou seja, a comunhão tem a luz, tem a luminosidade da justiça, e não há possibilidade de viver nas trevas. Aonde a luz brilha, as trevas desaparecem. Por isso o texto falou: e que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Porque o próprio livro de Efésios fala que se eles fazem escondido a escuridão, até o falar é horrendo, é horroroso. Não é possível. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Não é possível. Não tem. Eu não posso ter o Cristo no meu coração e ter a idolatria participando do meu lado, convivendo com as coisas das trevas. Não é. Ou que parte tem o infiel com o fiel? Que parte temos? Alguém vive em trevas, outro vive em luz. Não é possível, não misturam as coisas. Ou um ou outro vai dominar a situação. Um ou outro. Coríntios, aqui no capítulo 6, está praticamente repetindo o julgo desigual. Não há como ter ou fazer parte em qualquer coisa do fiel com o infiel. Como é que nós vamos fazer? Alguma coisa sempre vai pesar, alguma coisa sempre vai entrar em dificuldades, alguma coisa sempre vai pesar mais do que a outra. Por isso o Senhor nos convida a nós entrarmos na autodisciplina. Inclusive quando Provérbios
No verso 15 do capítulo 29 fala que a vara e a disciplina dão sabedoria. Ele não está usando isso apenas para dizer que precisa pegar uma varinha para corrigir as nossas crianças. A vara pode até ser usada em um sentido literal para as crianças, ou figurativamente para todas as formas de disciplina que o Senhor usa com os seus. Não. O maior castigo que a ser entregue aqui é a si mesmo. O maior castigo que nós podemos acontecer para nós é ser entregue a nós mesmos. Eu me entrego a mim. Não, eu posso, não vai ter problema. O Salmo 81, verso 12, lembra isso. Então o que acontece? Mas não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou um homem maduro já, ninguém precisa falar para mim o que eu tenho que fazer. Esse aqui é um grande problema. Esse aqui, eu acho que vai ser uma das maiores correções que pode acontecer para o ser humano que diz que está servindo a Jesus Cristo. Porque de repente as coisas podem acontecer. Uma outra coisa, as palavras precipitadas. Às vezes eu não entendo o que eu estou ouvindo, ou nem onde eu cheguei, e começo às vezes a me expressar, conforme o verso 20, do mesmo capítulo 29 de Provérbios. Então eu me precipito em palavras e acabo cometendo um pecado desagradável a Deus. O que é? Entregue a si mesmo. Eu entrego a minha confiança, eu só confio no que eu digo, eu só confio naquilo que eu acredito, eu só confio naquilo que eu faço. São coisas prejudiciais ao ser humano. Aí o verso 22 também cita alguma coisa sobre a ira. Poxa vida, a Bíblia o tempo todo reclama e adverte sobre isso. Irai-vos, mas não pequeis, que não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu ouvi uma mensagem há pouco tempo, ladrões da felicidade. Puxa vida, é aqui, irmão, que entram os ladrões da felicidade. Muitas vezes, por causa da ira, falamos coisas que não devemos e roubamos a paz do nosso irmão. Por causa da nossa ira e de ser entregue a nós mesmos, de repente começamos a botar o nosso orgulho, conforme relata o verso 23, para fora e roubamos aqueles momentos de preparação, às vezes, de outros que estão se preparando para o culto, se preparando para falar de Jesus, preparando-se para algo bom na obra de Deus, e tiramos a paz deles. São os ladrões da felicidade, os ladrões da paz, os ladrões da alegria. São a raiz de muitos pecados, infelizmente. Mas em contraste com o primeiro Adão, o verso 23 dirige nossos olhos para o Senhor Jesus. Seu incomparável caminho de humildade tem sua contrapartida no lugar da suprema glória, conforme Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. Por isso, meus queridos, precisamos, acima de qualquer coisa, tomarmos uma posição em nossas vidas, ouvir mais, falarmos mesmos. Às vezes não entendemos. Se não entendemos, depois falamos com a pessoa que se expressou para entender o que ela falou. Assim não roubamos a alegria e a paz de muitas pessoas que não têm nada a ver com isso. Outra armadilha é colocada pelo temor ao homem, que jamais pode coexistir com temor a Deus. Peraí, eu tenho medo de pessoas? Ele não pode nem ser comparado com o temor de Deus. Às vezes tememos o padrão, tememos uma outra coisa qualquer, e não temos esse mesmo nível de temor de Deus. Sim, é a Deus que escolhemos. Muitas vezes escolhemos a desagradá-lo na tentativa de agradar, ou não desagradar aos homens. Muitas vezes eu prefiro deixar Deus de lado por causa de pessoas, por causa de amizade.
Ele olhou para mim e falou, ué, tá virando crentão agora? Até agora nós vivemos com uma boa amizade, tranquilo, participando de tudo. Agora tá virando crentão? Eu ouvi de superiores meus. Está na hora de parar de usar só a Bíblia. Precisa contar um pouco de história, ilustrar o sermão, contar um poema ou coisas parecidas, mas só a Bíblia cansa. Infelizmente é assim. Quantas pessoas têm sido arrastadas ao mal por más companhias, a quem não ousam dizer não? Você é meu amigo, poxa, estudamos juntos, somos vizinhos, poxa vida, é aqui, vivemos juntos o tempo todo, estamos na igreja muitas vezes, e eu não vou dizer, não. Ô meu irmão, para aí, devemos nos posicionarmos corajosamente, sem temer as consequências e confiarmos em Deus, pois Ele é a nossa torre, Ele é a nossa força, Ele é o nosso muro, Ele é a nossa defesa, Ele é que luta em nosso cuidado. Agora, por causa de seres humanos, eu vou inverter minha posição cristã. Por fim, o versículo 27 nos lembra de que não há comunhão entre justiça e a iniquidade. Em 2 Coríntios 6, 14 e 15, que Deus nos mantenha em comunhão com Ele. Afaste de tudo aquilo que tenta impedir você de servir a Deus. Olha, quantas pessoas eu conheço que às vezes não conseguem ir ao culto porque os filhos não deixam. Quantas pessoas eu conheço que não conseguem ir ao culto na igreja porque o pai, que também faz parte da igreja, não deixa. E não vai. Peraí, o que você está fazendo? Você está educando teus filhos? Mentira. Para com isso, rapaz. Vai aprender um pouquinho mais lendo Provérbios sobre educação de filhos, que você vai entender. E você, filho, começa a ver qual é a responsabilidade do filho para com os pais, e você vai entender que tem que ser diferente essa colocação. Eu tenho que amá-los, respeitá-los e carinhosamente agradá-los. Por que eu quero impedir os seus dias já avançados de participar da comunhão com seus irmãos e viver em paz com a sua igreja que ele serve a Cristo Jesus? Se você não quer, problema seu, mas não impeça aqueles que querem ir. Tenham um bom dia, meus queridos, e pensem nisto, em nome de Jesus.